Galera do grupo, beleza? Aqui é o professor Marcelo. Então deixa eu só passar isso daqui, porque é a dúvida de muitas pessoas aí em relação a esse cálculo, né? Acho que é a questão 3, limite de x tendendo a 1 é igual a x ao cubo menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 1, tá? A primeira coisa que eu preciso analisar aqui é o seguinte, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, do grau 3, um polinômio no grau 3, tá? E aqui embaixo, o que eu tenho? Aqui é um produto notável, tá? Na forma de a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Porque, na realidade, esse 1 ao quadrado é igual a 1, certo? E aqui x ao quadrado é o a ao quadrado, menos b ao quadrado. Se você for fatorar isso daqui, na condição de produto notável, nós aprendemos que a ao quadrado menos b ao quadrado nada mais é do que a mais b vezes a menos b. Então aqui vai ser a mesma coisa, vai ser, se você fatorar esse valor aqui, vai ser x mais 1, x menos 1, certo? Então a primeira coisa que você faz aqui, você tem um produto notável, você coloca ele nessa forma aqui, tá? E aqui em cima você vai ter que calcular as raízes. Mas o primeiro passo que você deve fazer é pegar do jeito que está essa fração e substituir por 1, certo? Foi o que eu fiz aqui, ó. Substituir x por 1. Então, por 1 ao cubo, menos 3 vezes 1, mais 2, dividido por 1 ao quadrado, menos 1, certo? Então, eu, fazendo os cálculos aqui, vi que deu uma indeterminação, né? Menos 2 mais 2, menos 1 dá uma indeterminação, tá? Como no caso anterior, substituindo, tá? X por 1, a equação foi igual a 0, tá? Então, descobri que 1 é uma das raízes, tá? Mesmo nessa situação, quando você pega 1 e substitui em x, você já descobriu que 1 é uma das raízes, tá? Então, é uma das raízes dessa equação de terceiro grau aqui. Normalmente, quando você tem o expoente 3, é um polinômio de terceiro, é um polinômio de terceiro, né? Terceiro grau, você tem 3 raízes para você decompor isso daqui, tá? É 3 raízes. Então, o que você tem que fazer? Você já achou que 1 é uma das raízes. Então, você tem que aplicar o teorema lá de Dan-Lambert, né? Que é a divisão por x menos a, ou seja, se você achou a raiz 1, então você tem que dividir por menos 1, x menos 1, ok? Então, aqui você já fez isso, então eu vou fazer nessa situação aqui, ó. O que eu tenho que fazer, ó? Observe essa expressão aqui, ó. X ao cubo menos 3x mais 2. Você concorda que está faltando 2 aqui no meio? Ele está como sujeito oculto aqui. Eu tenho que colocar isso para poder fazer a divisão, senão a minha divisão vai dar errada, tá? Então, o que acontece? Tem que pegar x ao cubo mais 0x ao quadrado menos 3x mais 2 e dividir por x menos 1. Como a raiz é 1, né, Dan-Lambert fala que nós temos que dividir por x menos a raiz. Então, a raiz é 1 e menos 1, certo? E você faz o processo da divisão, né? Aqui você multiplicando x ao quadrado por x, por ter essa mesma base, você soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, se aqui eu tenho que fazer uma subtração, então, toda vez que der positivo aqui, eu tenho que colocar aqui para cá negativo. E toda vez que der negativo, eu tenho que inverter o sinal para positivo, tá? Nesse caso aqui, ó, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, positivo, passa para cá, x ao cubo negativo, tá? Porque é uma subtração. Aqui é a mesma coisa, aí eu vou pegar esse mesmo valor e multiplicar por 1. X ao quadrado menos 1 dá menos x ao quadrado. Passo para cá, mais x ao quadrado, certo? Cancelo esse com esse, vai dar x ao quadrado. Aí eu baixo esses dois. Como é a divisão, tem que baixar o menos 3x e abaixar o 2, certo? Ó, expoente 2, expoente 1. Tem que fazer a divisão novamente. Tem que multiplicar por quanto? Por x. Por quê? Porque x vezes x é x ao quadrado, tá? Quando ele passa para cá, ele está positivo, ele vai passar para cá negativo, menos x ao quadrado. E aqui é a mesma coisa, x vezes menos 1 dá menos x. Quando ele passa para cá, ele fica positivo, mais x, porque se trata de uma subtração. Quando há uma subtração, inverte-se os sinais, tá? Então, aqui você cancela esse com esse, fica menos 3x mais x, certo? Vai ficar menos 2x, e aqui mais 2, certo? Então, fica 2x mais 2. Aí você tem, aqui fica na
na polinomial de 1 e 1. Ainda dá para dividir. Aí divido por menos 2. Por quê? Porque menos 2 vezes x dá menos 2x. Só que quando eu passo para cá, ele fica mais 2x, para cancelar essa. E aqui, menos 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais 2, quer dizer, menos com menos dá mais. Né? Mais 2, passa para cá, menos 2. Aqui você vai cancelar essa com essa, dá 0. Então o resultado da equação é esse daqui, x ao quadrado mais x menos 2. Aqui ele está numa equação de segundo grau ou polinomial na 2, né? Aí você tem que achar as duas raízes dessa equação de segundo grau. Por exemplo, se eu pegar, eu vou novamente pegar o 1, certo? Como é naquele caso ali, né? Limite de x tendendo a 1, eu vou substituir novamente por 1 essa equação aqui. Você vai perceber o seguinte, se você substituir isso aqui por 1, vai ficar 1 ao quadrado, certo? Mais x menos 2 igual a 0. Por quê? Porque 1 ao quadrado é 1, esse x se substitui por 1, vai ficar 1 mais 1, 2, 2 menos 2 dá 0, tá? Então, você descobre que aqui ele já tem uma raiz que já é a raiz 1. Você precisa achar outra, tá? Você volta a fazer Dern-Lambert de novo em relação a esse sistema aqui. Então, você pega aqui, ó, novamente. Você vai fazer a mesma coisa, né? Vamos lá. Faz a mesma coisa aqui, ó. X ao quadrado mais x menos 2 dividido por x menos 1. Novamente, x com x dá x ao quadrado. Passa para cá, menos x ao quadrado, você cancela. X vezes menos 1 dá menos x. Aí passa para cá, mais x. Então fica x mais x, 2x. Abaixo daqui fica menos 2. 2x menos 2 dividido por x vai dar 2. Por que 2? Porque 2 vezes x, certo? Vai dar 2x. Passa para cá, menos 2x. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Passa para cá, mais 2. Então, fica 0. Então, fica raiz x de 2, né? Vai ser 2, x mais 2, x menos 1 e x menos 1 da outra raiz. Então, as três raízes são 1, 1 e menos 2, tá? Porque menos com menos dá mais, então menos 2. Mas aqui você coloca mais 2, porque é menos com menos dá mais. Aí você faz a divisão aqui, ó, x menos 1 com x menos 1 vai dar, para sobra, x menos 1 mais x mais 2 e x mais 1, tá? Vai ficar 0 sobre 2. Esse é o resultado final nessa condição aqui, ok? Qualquer dúvida, a gente está aí para poder esclarecer.